Nós temos mais 30 minutos de debate. Eu peço que vocês sejam um pouco mais sucintos nessas últimas respostas. Tem uma série de perguntas que eu vou tentar resumir para o Safatli. O caráter de classe dessas manifestações existiu? Quem eram os participantes? O movimento é contra o governo? O que se achou da resposta do governo? Para o Tales, papel das redes sociais. Rede social é meio ou é fim? O que elas fizeram nessas manifestações? Qual foi a importância delas? Então, eu peço que você responda de uma maneira sucinta os dois para a gente poder debater mais. Tá, se for possível, vou tentar. Eu diria o seguinte, talvez uma maneira de analisar melhor esses acontecimentos seja levando em conta um pouco o que o Thales tinha lembrado, desse caráter das ações políticas como uma espécie de ações de explosão de sintomas, né? Se você escolhe um sintoma muito preciso, que demonstra a irracionalidade da vida econômica nacional, certo? E através da exposição da sua irracionalidade, você cria um tipo de mobilização que pode, de uma maneira ou de outra, passar por várias classes, né? Por exemplo, o caso do transporte público é muito interessante. Você mostra, olha, veja que interessante, nós pagamos a maior passagem, proporcionalmente, uma das maiores do mundo, certo? O gasto com transporte é o terceiro gasto das famílias brasileiras. Então, quer dizer, por que não é possível fazer um tipo de financiamento de outra natureza? Por que, por exemplo, nós não podemos pegar o IPTU das pessoas mais ricas, dobrar o IPTU das pessoas mais ricas e financiar o sistema público brasileiro? Certo? Porque a gente sabe muito bem, quer dizer, existe uma irracionalidade do sistema brasileiro que é, no fundo, a gente precisa pautar todo o debate pela necessidade de uma verdadeira reforma tributária, certo, do Brasil, mas uma reforma tributária que não é de desoneração, certo, daqueles empresários que sempre ficam reclamando sobre a questão dos impostos na televisão, mas uma reforma tributária que lembre, olha que coisa interessante, no Brasil, um banqueiro paga 27% de imposto de renda, certo? Eu também pago 27% de imposto de renda, estou longe de estar numa situação de banqueiro, certo? Todas as pessoas pagam, sendo que em qualquer situação normal do mundo, mesmo nos Estados Unidos, que é a pátria do liberalismo, a maior faixa é 35. Quer dizer, mesmo a situação brasileira é completamente surreal, é completamente inaceitável, que demonstra muito bem o caráter classista da organização do sistema tributário brasileiro. Então, quer dizer, o que eles colocaram? Eles falaram, veja, a gente quer que os ricos paguem mais impostos. Paguem mais impostos para que nós possamos subvencionar melhor os serviços das classes mais desfavorecidas. Certo? Então, nesse momento, isso é um dado interessante, eles politizaram a questão de uma maneira muito forte. Certo? Porque, bem, se você quiser ver uma revolução no Brasil, você fala, não, agora a gente vai instaurar imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre o consumo conspícuo, nós vamos taxar de verdade a herança, certo? Nós vamos tirar os impostos da produção e colocar os impostos nos sistemas de renda, certo? Fazendo, então, com que você tenha uma outra política mais efetiva de combate à desigualdade. Thales, redes sociais, participação virtual, houve isso? Não, sério, evidentemente que houve, né? Essa é uma questão muito importante, sobre a gestão flexível da nova política, eu diria, né? A possibilidade de uma gestão veloz, eficaz, pontual, com força. A telefonia celular e as redes sociais, a circulação rápida de informação pela internet, permitiu uma série de dimensões do movimento, de coordenação, de informação. Um amigo que estava no dia em que a polícia arrepiou o movimento em São Paulo, foi na quinta-feira da primeira semana, não é? Que foi extremamente violenta, as pessoas rapidamente, a polícia não permitia as pessoas chegarem à Paulista, e as pessoas rapidamente, entre si e por celular, elas falaram, vamos sair pelas ruas ao redor, vamos nos dissipar e vamos nos encontrar na Paulista. A barreira da polícia estava parada na Avenida Consolação, as pessoas saíram andando. E elas iam atravessar a polícia.
Isso tem a ver com a velocidade da circulação da informação, mas tem a ver com o fato de que essas pessoas estão sincronizadas num desejo, num projeto aí que se armou. Isso também se armou pelos potenciais de democracia que existem na internet. Eu acho que a gente está diante daquela interessante ideia esquecida, não é? Que tem ecos marxistas também, a ideia do McLuhan, não é? De que os meios possuem uma certa estruturação da vida social, que o seu conteúdo não é o que eles transmitem, o seu conteúdo é o que eles permitem de produção social, né? E isso é o avanço das forças produtivas sobre as organizações sociais, desorganizando e abrindo novas possibilidades. O fato é que, com o advento da internet, a partir de massa, a partir dos anos 90, aumenta em muito a possibilidade humana de se produzir uma democracia direta. Isso passa a ser um potencial virtual no horizonte. Nós vamos continuar funcionando com os esquemas representativos construídos no século XVIII, no auge da Revolução Burguesa do século XVIII. Mas nós podemos nos entender diretamente e nos representar diretamente. Isto entrou em conflito, não é? E botou em pânico a parte tradicional da esquerda que se apropriou, felizmente, para eles, né, do processo institucional brasileiro. Né? É possível uma energia social se produzir por fora das estruturas tradicionais de representação. O Vladimir falou isso. Né? Isso tem tudo a ver com a internet. Além disso, serviu para informação, velocidade, publicização, porque o próprio movimento se publicizava, ele mesmo divulgava suas próprias imagens, o TJ viu lá na Europa, talvez pela internet, não é? E, por um paradoxo sobre as ambiguidades do presente, até para uma espetacularização. Né? A internet e esses meios também produzem o próprio espetáculo, né? Que tem a ver com o erotismo. Né? Vou falar uma frase sobre essa questão, um traço muito importante que o Tales levantou. Acho assim, o pensamento conservador nacional quer nos fazer acreditar que um aumento da participação popular é um risco à democracia. É uma das coisas mais surreais que se possa imaginar. Ou seja, é óbvio que nós temos aí uma dimensão de reinvenção democrática que se coloca como um desafio. Claro que vão existir tensões, vão existir conflitos, dificuldades, certo? Mas nos impedir de tentar, isso é um crime. É um crime. Nessa altura do campeonato? Professor Clark. O senhor já fez críticas ao uso da internet, a maneira como a internet é organizada. Foi acusado de ser um ludita, John Ludd. O senhor dizia que, até pelo que o Tales falou, existem momentos também. A crítica do professor Clark era o seguinte: a internet também separa, isola o indivíduo que fica atrás do computador, ilhado em si mesmo, e não tem um convívio social, uma discussão social, face a face, ali de corpo presente, que leva à ação política. Como o senhor vê essa situação hoje, professor? Yeah, well, I mean, it is ambiguous. I certainly don't disagree with anything you said about the power of these new means of communication to sort of reorganize social possibility. But they are, of course, ambiguous. They're Janus-faced, two-faced, right? They're powerful instruments, so capital believes, right, of the creation of a virtual world, of virtual power. Right? The person, not even coming into a factory or a place of work anymore, right? But just sort of sitting in their own virtual iPod world, avoiding the dangerous contact with other people and the possibility of social organization. I mean, it is. Forgive me for asking you a loaded question. It is
rather important, isn't it, that Lulismo began in its decade before electoral power, before Lula was elected, on the basis of an extraordinary trade union mobilization, right? You know, up to what, 30+% of the workforce unionized. And it is important, isn't it, that in the last decade, trade union organization has declined, right? Significantly declined, right? Some down to something like 17%, I was reading, of the labor force. An ambiguous fact, you know, I'm not saying that trade union organization is the key to social action and social possibility, but it's one important counterweight to the power of capital, right? Capital is always trying to destroy and dismantle the collective organization of the working class. So in the light of that, all I would say is, look, social media and the new techniques are an extraordinary set of instruments, and they're demonstrating their power, right, to elude forms of social control and make new forms of organization possible. One thing I think that not only your experience in the last few weeks, but let's say the experience of young Turks in Istanbul and the experience of the masses on the streets in Cairo, and so on, right? You know, this extraordinary, weird world moment, you know, we're living through, is that in the end, the new media lead people onto the streets. The absolutely necessary political moment still is the moment of collective action, together as real bodies, encountering each other, real minds, real mouths. And, you know, politics will not be reorganized by a set of virtual transactions through screens. É uma pergunta específica de várias pessoas para o Safatli e uma outra que é geral para os três. Para o Safatli, como você avalia a resposta do governo, particularmente a questão da Constituinte? Se deve-se ter uma Assembleia Constituinte, de que maneira? Da maneira reduzida ou soberana? E para os três, qual a ligação entre esses movimentos de massa, ou que ela deveria ter, com a política institucional? Rua é uma coisa, urna é outra, congresso é uma terceira. Tem uma riqueza na rua de movimentos, de demonstrações, não só no Brasil, mas em muitos lugares. Isso se deve se coadunar com a representação tradicional da democracia ou não? Safatli, nós temos mais 15 minutos, por favor, uns 5 minutos para cada um, tá bom? Tá, ok. Bem, eu acho que a proposta de uma constituinte exclusiva para pensar não exatamente a reforma política, mas para refundar a institucionalidade política brasileira, era a única saída possível. Ela era uma saída tão boa que ela durou só 24 horas. Me parece muito sintomático da impossibilidade de ação que se colocou dentro da política brasileira. Porque, veja bem, por que eu acredito que essa era uma boa saída? Porque nessas situações de crise de representação,